E aí, meu povo, tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Carlos César Iga, aqui de Goiânia, Goiás. E nesse canal nós compartilhamos o nosso amor pela história. Vamos às nossas efemérides do dia? Vamos ver o que aconteceu ao longo da história no dia 17 de janeiro? Vamos lá? No dia 17 de janeiro de 1976, aconteceu, a morte do operário Manuel Fiel Filho. Ele morreu nas dependências do DOPS, que era um dos órgãos repressivos da ditadura, e ele foi morto por conta, da tortura que ele sofreu, da violência, que ele sofreu dentro do DOPS, lá em São Paulo. Ele era um operário que trabalhava em São Paulo. Em 1976, o Brasil vivia, o quarto governo da ditadura, que era o governo do general Ernesto Geisel, que havia assumido o poder em 1974, justamente com um discurso que não condizia com essa prática. O discurso do Geisel era um discurso de abertura, mesmo que lenta, gradual e segura. Pelo menos ele estava falando que ele tinha essa proposta de abertura. Mas na prática, dentro dos porões, dos quartéis espalhados pelo Brasil, era totalmente diferente. A violência continuava, inclusive o próprio ato institucional número 5, que era o ato mais terrível da ditadura, ainda estava em vigor. Então era simplesmente um discurso, aquilo que o Geisel dizia, de abertura. Haja vista a própria morte do Manuel Fiel Filho. E a morte dele aconteceu alguns meses depois da morte do jornalista da TV Cultura Vladimir Herzog, que causou uma comoção muito grande, até porque os militares tentaram ocultar, as causas da morte dele, dizendo que ele suicidou dentro da cadeia, mas depois percebeu que era justamente uma montagem, uma farsa, dos militares linha dura, que não queria abrir mão da abertura, queria que o governo militar continuasse centralizador, forte, autoritário, violento contra os seus opositores. Então, no dia 17 de janeiro de 1976, aconteceu a morte do operário Manuel Fiel Filho, que nos mostra, que a violência atingiu todas as classes sociais, seja os estudantes, todos, todo mundo que se opunha ao governo ou que era considerado, opositor ao governo, era banido, era caçado, era torturado, e acabava perdendo a vida, por conta disso. E na hora que os jornais publicaram a morte do operário Manuel Fiel Filho, o general Ernesto Geisel, ele tomou uma atitude drástica, ele demitiu do comando do 2º Exército lá em São Paulo o general Edinaldo Dávila Melo, que eram da linha dura, que defendia essa forma mais violenta contra os seus opositores. Então, a partir desse momento, foi preciso, morrer 2 pessoas, como Vladimir Herzog e o Manuel Fiel Filho, para o Geisel tomar alguma atitude mais dura contra os militares que eram opositores da abertura. Então a gente percebe que a abertura lenta, gradual e segura prometida pelo Ernesto Geisel, na prática ainda não tinha se concretizado. E no dia 17 de janeiro de 1910, morria nos Estados Unidos, em Washington, o diplomata, historiador, abolicionista, político, Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, ele tem a sua história, ela se confunde com a história do movimento abolicionista, um movimento que defendia a libertação dos escravos, um movimento que pregava o fim da escravidão no Brasil, e esse movimento se desenvolveu ao longo dos meados do século XIX, ganhando força a partir de 1870, 1880, e o Joaquim Nabuco ele tinha ele era um dos líderes desse movimento, ele tinha uma participação efetiva. E o Joaquim Nabuco ele escreveu um livro de memórias que se chama Minha Formação, e tem uma parte desse livro que eu gosto muito,
quando ele já como líder do movimento abolicionista, e como também ele era diplomata, então acesso às repartições, né, internacionais é, eram mais fáceis, né, para ele, né, ele consegue uma audiência com o Papa Leão XIII, que era quem estava ocupando a cadeira de Pedro, né, na Igreja Católica. E ele pede para o Papa Leão XIII que o Papa pudesse, né, pedisse para a Igreja Católica Brasileira que pudesse, né, apoiar o movimento abolicionista. E o Joaquim Nabuco conta de uma forma bem emocionante, né, quem quiser ler tem disponível na internet, né, a edição, percebe a emoção dele, né, de estar próximo, né, do sucessor de São Pedro. E ele consegue, né, um documento em que o Papa Leão XIII pede que a Igreja Católica pudesse, né, apoiasse, né, o movimento abolicionista. Né? Infelizmente o Brasil, no século XIX, era o único país do mundo, né, onde havia escravidão. Né? Então era preciso o movimento abolicionista ter essa força, né, para conseguir a libertação dos escravos. E a libertação dos escravos, né, aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Então Joaquim Nabuco ele tem esse papel muito grande, né, na abolição. Ele até escreveu um livro chamado, né, sobre o movimento abolicionista. Ele escreveu também uma biografia do pai dele, que foi senador do Império, Nabuco de Araújo. Então ele tem um papel muito importante, né, na luta contra a escravidão e também na escrita da história, né? Ele, inclusive aqui no Brasil a gente comemora, né, o Dia do Historiador no dia 19 de agosto, que é justamente o dia do seu nascimento.